E aí, meus amigos, vamos avançar então agora ao nosso próximo tópico, questão discursiva. Verificaremos então as estruturas aqui da questão discursiva, a forma de desenvolver uma questão discursiva, como ela pode aparecer no dia da sua prova. É muito importante que você conheça estes detalhes aqui que eu apresentarei. E questão discursiva, na verdade, é bem fácil, pessoal, bem simples, direto, né? Não tem para onde correr. Obviamente que aqui a banca está exigindo do candidato uma base expositiva bem consolidada sobre os assuntos atinentes a conhecimentos específicos do seu edital. Tá? Então é muito importante, obviamente, você ter o domínio do conteúdo da matéria para conseguir expor conceitos, doutrinas, legislações, jurisprudência de forma bem prática, né, na prova discursiva sobre aquilo que está sendo perguntado. Tá? Então, a questão discursiva ela nada mais é do que uma espécie da tipologia textual dissertativa expositiva. Né? Aqui não há argumentos, aqui há exposição, né, de conceitos que você vai utilizar para poder responder a cada um dos tópicos que a banca apresenta. Tá? Então, aqui nós não falaremos, obviamente, de tese, eu não tenho que manifestar um ponto de vista, aqui é uma questão discursiva. Aqui eu tenho de mostrar ao examinador que eu estudei o assunto e sobre aquele assunto eu sei discorrer com clareza, com concisão. Beleza? Tranquilo? Então vamos avançar aqui na nossa aula, nos nossos slides e vamos verificar aqui as características da questão discursiva. A primeira delas, pessoal, é que em regra apresentam-se os tópicos questionadores sobre os quais o candidato deverá expor ou argumentar. Tá? Nós verificaremos aqui que a banca pode apresentar a questão discursiva de duas formas. A questão discursiva aberta, que ela é um pouco mais rara, mas acontece também. A questão discursiva aberta é tão somente para você falar sobre algo, por exemplo, sobre atos administrativos, né, sobre atos administrativos e os seus atributos. Ora, para falar sobre atos administrativos e os seus atributos, por exemplo, eu não preciso de manifestar a minha opinião sobre o que é ato administrativo. Eu posso pegar uma definição do Eli Lopes de Meireles, da Maria Silva de Pietro, né, e posso apresentar lá no meu texto simplesmente uma definição doutrinária sobre o assunto. E sobre os seus atributos eu terei de elencá-los, né, nos próximos parágrafos. Desenvolver ali um parágrafo expositivo sobre cada um dos atributos que compõem o ato administrativo. Perceberam? Então, quando há uma questão aberta, né? Quando há uma questão aberta, eu simplesmente vou manifestar ali um posicionamento manifestar um posicionamento não, simplesmente eu vou expor conceitos sobre as características daquilo que está sendo perguntado no comando da questão. Agora, se a banca apresenta, né, uma questão discursiva fechada, o que seria isso? Ela apresenta ali o que ela quer discutir com você e os tópicos, né, por onde ela quer que você percorra. Por exemplo, vamos supor que a banca lá apresente sobre os poderes administrativos, mais precisamente sobre o poder de polícia, e pede para você discorrer sobre cada um deles, e aí coloca lá, tópico A, os atributos do poder de polícia, né? Coloca lá discricionariedade, tópico A, tópico B, autoexecutoriedade, né? E tópico C, coercibilidade, para a galera aí do direito administrativo. Né? Então a banca, questões fechadas, a banca fala o que quer de você, então poder de polícia, então posso apresentar uma definição no primeiro parágrafo sobre o conceito de poder de polícia, em seguida ela quer que eu explore cada um dos seus atributos, elencou para mim os atributos, eu vou falar sobre cada um deles. Então existem essas duas possibilidades, a banca pode colocar uma questão aberta, né, ou uma questão fechadinha ali que você vai se ater tão somente a responder cada um daqueles tópicos que estão sendo perguntados. Tá? Nós verificaremos aqui como isso pode acontecer. Mas em regra, em questões discursivas, os tópicos são apresentados, tá? Às vezes a banca poderá apresentar textos motivadores. Ela pode apresentar, pessoal. Eu destaco aqui a palavra poderá, porque não necessariamente isso ocorre. Tá? Ela poderá apresentar textos motivadores, os quais não precisam ser abordados na resposta. Aqui só trazendo um pouquinho para a língua portuguesa, pessoal.
O verbo precisar, ele exige a preposição de, né? Precisam de ser abordados na resposta. Entretanto, quando nós temos ali um verbo subsequente, né, no seu infinitivo, como é aqui o caso do verbo ser, infinitivo, aí nós temos uma exceção e essa preposição de aqui, ela pode ser ocultada, tá? Ela pode ser ocultada aqui, mas voltando aqui ao nosso foco falando sobre a questão discursiva. Às vezes a banca poderá apresentar textos motivadores, os quais não precisam ser abordados na resposta, né? E aqui é uma grande característica da questão discursiva, pessoal. Muitas vezes a questão discursiva, para você responder, né, à questão discursiva, você pode ignorar o texto motivador. Às vezes esse texto motivador ele vem até para te confundir, né? Vem até para te confundir. Ele traz uma ótica lá, uma visão e está perguntando outra coisa aqui na questão discursiva. Então, na questão discursiva, podem aparecer textos motivadores, textos balizadores, né? Mas que são perfeitamente descartáveis para que a gente possa responder a questão discursiva, tá? Então, não há essa necessidade de seguir, né, os comandos ali dos textos motivadores para poder explorar a questão discursiva. Obviamente que, eventualmente, pessoal, o texto motivador pode trazer alguma luz ali, né? Pode lembrar alguma coisa que você pode explorar, mas não necessariamente você precisa de considerá-lo para responder a sua questão, tá? Dispensa-se a utilização de parágrafos de introdução e de fechamento. Entretanto, aí aqui eu trago uma exceção, pessoal. Entretanto, eu trago uma exceção. Se houver tema no comando da questão. Se houver tema no comando da questão, um breve parágrafo introdutório poderá ser utilizado. Tá? Eu me lembro que uma vez, até na prova, se eu não me engano, de auditor fiscal tributário, que a banca trouxe uma questão discursiva, né? E era uma questão discursiva, obviamente, mas ela apresentava de forma separada um tema. Tema tal e os tópicos ali para serem respondidos da questão discursiva. Ora, se a banca traz um tema, pessoal, na questão discursiva, pega aquele tema lá e tente fazer uma introduçãozinha rápida ali, abordando aquele tema, nem que seja uma introdução conceito, né? Nem que seja uma introdução conceito, só para explorar o conceito daquele tema ali que foi apresentado. Tá? Eu acho que vale a pena também, a gente vai verificar aqui na prática como que funciona. E quando não utilizar o parágrafo de introdução, o texto iniciará com a resposta direta ao primeiro tópico questionador. Né? Resposta direta ao primeiro tópico questionador, quando a gente eliminar o parágrafo introdutório. Tá? Então, na questão discursiva, a gente não tem essa obrigatoriedade de apresentar um parágrafo introdutório. Mas a gente pode. Aí, quando a gente não apresenta o parágrafo introdutório, a nossa estrutura vai ser o quê, pessoal? Primeiro parágrafo vai ser tópico 1, né? Nosso segundo parágrafo vai ser o nosso tópico 2, nosso terceiro parágrafo vai ser o nosso tópico 3. Se houver quarto tópico, né? Aí a gente vai e apresenta lá o nosso quarto tópico, né? E assim sucessivamente, quantos tópicos tiverem no comando da nossa questão. Mas eu chamo a atenção de vocês aqui para o seguinte aspecto, pessoal. Eu chamo a atenção de vocês para o seguinte aspecto. Há alguns editais que são muito raros, mas há algumas aberrações aí no meio de concurso público que a banca examinadora coloca lá no edital questão discursiva e nos critérios avaliativos coloca lá, será avaliado, né, o candidato, a estrutura do texto que será composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. Pessoal, se tiver isso no seu certame, tende a apresentar a introdução, desenvolvimento e conclusão. Na verdade, tem muitos anos que eu não vejo isso acontecer. Mas deu para perceber ali que o próprio examinador, parece que ele desconhecia as estruturas ali do texto, que eu acho difícil, ou então o cara vai montar um edital, faz aquele Ctrl+C, Ctrl+V. Pegou um edital que cobrava lá uma redação dissertativa, aí tinha que inserir os critérios de avaliação, né? Aí mudou lá de redação dissertativa para questão discursiva, mas não mudou o critério de avaliação e ficou lá, fez aquele Frankenstein, e aí ficou uma questão discursiva exigindo introdução, desenvolvimento e fechamento. É raro isso aí acontecer, mas às vezes aparece. Se porventura tiver lá no seu edital isso aí, pessoal, tem de desenvolver um parágrafo introdutório e um fechamento para a sua questão. Tá? Então, por exemplo,
voltando ao exemplo aí do poder de polícia, pô, cobrou os atributos do poder de polícia, eu poderia fazer 3 parágrafos: discricionariedade, auto-executoriedade, coercibilidade. Vou matar meu texto respondendo a cada um deles. Mas lá no edital fala em obrigatoriedade de fazer um parágrafo de introdução e fechamento. Ora, então eu vou conceituar aqui no meu parágrafo introdutório o que seria o poder de polícia, né? Uma introdução conceito, em seguida eu abordo os seus atributos e faço um fechamento sobre a importância do poder de polícia, né, para fins de cumprimento do dever ali, institucional na nossa administração pública, né? Então a gente faz um fechamento assim, mais ou menos nesse sentido. Então tudo pode ser feito, obviamente vai depender do seu edital, mas entendeu? Ceteris paribus, né? Tudo demais aí constante, se as coisas permanecerem como vem acontecendo, basta responder aos tópicos questionadores ali na questão discursiva. Tranquilo? Certinho? Estamos conversados aí nesse sentido, né? Então, pessoal, a estrutura da questão discursiva, diferentemente daquilo que nós vimos ali na redação dissertativa, vai ser essa daí, né? Cada um desse bloco, eu gosto sempre de mostrar esses infográficos aqui, mas cada um desses blocos aí representa um parágrafo de desenvolvimento, né? Um parágrafo de desenvolvimento. Primeiro parágrafo aqui, percebam que está linkado ao tópico 1, segundo parágrafo ao tópico 2, terceiro parágrafo ao tópico 3. Se houver tópico 4, quarto parágrafo, né? Se houver o tópico 5, quinto parágrafo, se houver tópico 6, sexto parágrafo, e assim sucessivamente, quantos tópicos aparecerem lá no comando da sua questão. Percebam que nós não temos aqui inicialmente um parágrafo introdutório, um parágrafo de fechamento, tá? Essa daí seria a nossa estrutura, que nós chamamos de estrutura simplificada ou moderna do texto dissertativo. É uma estrutura direta que a gente tão somente vai respondendo aí a cada um dos tópicos. E aí eu faço algumas considerações com relação a esse tipo de estrutura. Pessoal, não obrigatoriamente teremos de utilizar um tópico para cada parágrafo. Parágrafo 1, tópico 1, parágrafo 2, tópico 2, parágrafo 3, tópico 3. Por quê? Porque pode ser que, por exemplo, a banca apresente lá 5 tópicos, vamos supor. O tópico 1, ela pede um conceito sobre determinado assunto que, cara, aquele conceito ali, vamos supor, você utiliza 1,5 linha, no máximo 2 linhas para poder conceituar aquilo que a banca está querendo. Ora, se o tópico 1 vai ter ali aproximadamente 2 linhas, pô, eu não vou utilizar 2 linhas só. Eu não vou fazer um parágrafo de 2 linhas no meu texto. O que eu posso fazer então? Eu vou explorar o conceito, né, do tópico 1 e em seguida eu vou linkar ele com o meu tópico 2. Né? Vou colocar, obviamente, um elemento coesivo ali no meio, né, para poder dar prosseguimento no meu texto, e eu vou juntar a abordagem de 2 tópicos dentro de um mesmo parágrafo. E aí eu consigo ali fechar o meu parágrafo com 6, 7 linhas numa boa, né? Então, juntar mais de um tópico em um único parágrafo, absolutamente possível. E o contrário também pode ser feito. Como assim, professor? Um tópico, vamos supor que um tópico cobre algo de você que você vai precisar de no mínimo 12 linhas para explorar. Competências constitucionais atribuídas aí ao Tribunal de Contas da União. Pô, quais são essas competências constitucionais atribuídas ao Tribunal de Contas da União? Pô, em 7 linhas, 8 linhas, eu não vou conseguir finalizar isso daí, eu vou precisar de mais. Então você pode desmembrar em 2 parágrafos. Mas pode desmembrar em 2 parágrafos. Não tem problema, pessoal. Em textos dissertativos, em textos dissertativos, pessoal, tudo é válido, né? Tudo é válido. Obviamente que, desde que feito com organização, com precisão, com consciência e principalmente com correção, né, do seu texto. Então fica aí essa observação, né? Isso aqui é um exemplo, que é uma sugestão que nós damos, mas o candidato, eu nunca gosto de falar para o candidato, faça só isso daqui, sabe? Eu acho que cada um tem o seu estilo, a sua forma de redigir o seu texto, né? Muitas vezes a sua forma vai ser diferente da minha e a sua forma vai funcionar muito bem, tá? Mas então fica essa dica aqui de que tudo é válido. Entretanto, se eu puder sugerir algo, eu estou sempre sugerindo aqui essas nossas estruturas. Beleza? Tranquilo? Vamos avançando aqui então no nosso slide. E olhem só um exemplo de questão discursiva aberta. Redija
de forma fundamentada, redija de forma fundamentada um texto dissertativo, né, acerca da inviolabilidade domiciliar garantida pela Constituição no artigo 5º, inciso 11. Bom, pessoal, então perceba que eu tenho que manifestar alguma opinião aqui sobre a inviolabilidade domiciliar? Não tenho que manifestar nenhuma opinião sobre a inviolabilidade domiciliar, né? O que eu tenho de fazer aqui é tão somente explorar os conceitos que a Constituição traz sobre a inviolabilidade domiciliar. Quais são os comandos constitucionais, né, atribuídos, delineados especificamente aqui no artigo 5º, inciso 11, né, sobre a inviolabilidade domiciliar, que eu posso explorar aqui na minha questão. Percebo que nós estamos, pessoal, em uma questão aberta, tá? Estamos em uma questão aberta, que ela não fala exatamente o que eu tenho que explorar no meu texto. Eu vou ter de buscar lá na minha memória, no meu consciente, o que eu sei sobre o conceito de inviolabilidade domiciliar, as regras gerais, as exceções, o que eu sei sobre isso, né, para poder elencar no meu texto. Ela me deu liberdade, né? Então estamos diante de uma questão discursiva aberta. Entretanto, pessoal, a banca pode apresentar essa mesma questão de forma fechada. Ela pode apresentar essa mesma questão de forma fechada. Olhem só, percebam que o comando é exatamente o mesmo aqui, ó. O comando é exatamente o mesmo. Redija de forma fundamentada um texto dissertativo acerca da inviolabilidade domiciliar garantida pela Constituição, no seu artigo 5º, inciso 11. Em seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos. Aí ela está delimitando aqui o que eu tenho que abordar. O conceito de domicílio para a Constituição Federal, hipóteses de admissibilidade da violação domiciliar, autoridades com o poder de ordenar a violação domiciliar. Autoridades com poder de ordenar a violação domiciliar. Então perceba que aqui eu terei o meu tópico 1, né, terei aqui o meu tópico 2 e terei aqui o meu tópico 3. Normalmente, pessoal, quando a banca apresenta uma questão fechada, questão discursiva fechada, a totalidade da sua pontuação vai estar nesses tópicos aí. E com isso percebe-se claramente que não há uma intenção da banca em avaliar a estrutura do seu texto, dissertativa do seu texto, para atribuir a pontuação ao seu texto. Ela já destinou a totalidade da pontuação à abordagem desses tópicos. Então vamos supor que se valesse 30 pontos aqui o seu texto, seria 10 pontos no tópico 1, 10 pontos no tópico 2 e 10 pontos no tópico 3. Ou seja, não tem nada direcionado à estrutura do meu texto. Eu tenho que fazer uma introdução, um fechamento, né? Enfim. Obviamente que isso não dispensa um texto correto, um texto coeso, um texto progressivo, né? Com elementos que dão progressividade ao texto e principalmente que preservem a estrutura diafórica do texto. A estrutura diafórica do texto, os pronomes demonstrativos, né, anafóricos, retomando termos anteriores, né, catafóricos, mostrando o que está por vir no texto, endofóricos, aquilo que está dentro do texto, ou mesmo exofóricos, retomando algo que está fora do texto, mas que você fez menção. Né? Então, isso não dispensa, né, a não exigência, obviamente, a não avaliação da estrutura empregada no seu texto, não quer dizer que você vai entregar um texto largado, tem que ser um texto correto, é um texto preciso, entretanto, sem a necessidade de ter aqueles pontos semânticos, né, que nós vimos na redação dissertativa. Aqui basta tão somente responder a cada um desses tópicos de forma progressiva. Né, de forma progressiva. Normalmente, as bancas direcionam 5% para aspectos de apresentação do texto. Né, respeito às margens, translineação, paragrafação, legibilidade, rasuras, né, mas não com relação à estrutura do texto. Isso daí é regra geral. Beleza? Tranquilo? Vamos prosseguir aqui. Então, pessoal, olhem só uma possibilidade de abordagem já do meu tópico 1. Percebam que
o meu tópico 1 vai ser o meu primeiro parágrafo do texto. Eu dispensei um parágrafo introdutório. Entretanto, concorda comigo que conceito, né, um assunto que fala sobre, né, uma questão que fala sobre inviolabilidade domiciliar, não seria muito bom começar um texto, já não dá uma ideia introdutória, que o conceito de domicílio para a Constituição Federal já poderia vir no primeiro parágrafo introdutório? Então, esse parágrafo aqui é uma abordagem ao tópico 1, entretanto, não deixe de ter uma ideia introdutória. Então, olhem só, o conceito de domicílio na seara constitucional é bastante amplo, o qual abrange qualquer local delimitado e separado que alguma pessoa ocupe com exclusividade, a qualquer título, inclusive de forma profissional. Dessa forma, olha aí o meu elemento coesivo, né, para dar prosseguimento aqui ao meu texto, uma ideia conclusiva. Encaixa-se no conceito de casa. Olha a exemplificação. O local delimitado e habitado, casa, apartamento, casas de veraneio e etc. Não necessariamente você precisa colocar essa vírgula aqui antes da abreviação, etc., entre outras coisas, mas obrigatoriamente tem de colocar esse ponto aqui para caracterizar a abreviação aí de entre outras coisas. Essa vírgula aqui, segundo o Manual de Redação do Senado Federal, ela é facultativa, tá bom? O local delimitado e habitado, casa, apartamento, casas de veraneio e etc. O ambiente de habitação coletiva, ainda que de ocupação temporária, como hotéis, móveis, pousadas, e os locais em que se exerce profissão ou atividade, desde que sejam fechados ou de acesso restrito ao público. E aqui a gente traz o conceito de domicílio na seara constitucional. A gente matou o nosso tópico 1. E aí a gente vai apresentar, obviamente, aqui a nossa abordagem ao tópico 2, no segundo parágrafo. Iniciando com o nosso elemento coesivo aqui. Contudo, apesar de considerável proteção constitucional no sentido de assegurar a inviolabilidade domiciliar, olha só, a apresentação aqui de contudo, pessoal, nos dá a ideia que a gente vai mudar aquilo que nós estamos falando, né? Mostrar uma outra face daquilo que nós estamos falando. Nós vamos mostrar aqui agora o quê? A exceção à regra. Então, contudo, apesar de considerável proteção constitucional no sentido de assegurar a inviolabilidade domiciliar, essa garantia não é absoluta, visto que, de acordo com previsão constitucional, poderá ser relativizada somente nos casos em que houver consentimento do morador, flagrante delito, desastre para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. E aqui a gente finaliza o nosso tópico 2. Então percebam, pessoal, que a despeito de a gente abordar cada um dos tópicos, né, no nosso texto para ganhar nota máxima separadamente, nosso texto não deixa de ter os nossos elementos coesivos. Se eu explorei algo no meu parágrafo introdutório, um conceito, né, sobre a garantia que a Constituição nos traz sobre a inviolabilidade domiciliar, eu vou prosseguir mostrando uma exceção e já apresento aqui, ó, contudo, eu simplesmente não posso abrir o meu parágrafo mostrando a exceção, né? O conceito é esse, a exceção é essa, pronto, acabou. Não, calma aí, eu apresentei o meu parágrafo, conceituei, contudo, vou mostrar agora a outra, né, a exceção, e aí vou prosseguindo o meu texto gradativamente. Então, a despeito de ser uma questão discursiva, a gente dá essa progressividade ao nosso texto, tá? Então, olhem só, agora a gente vai abordar o nosso terceiro parágrafo, né? E aí, como é uma questão discursiva, eu tenho 3 tópicos, nosso terceiro parágrafo vai ser o último. Ora, eu já vou introduzir esse meu último tópico, então, com o quê? Com a expressão conclusiva. Vou demonstrar ao examinador que eu estou partindo para a finalização do meu texto. Então, eu vou introduzir aqui o meu terceiro parágrafo com uma expressão conclusiva. Por fim, há que se frisar que a única autoridade com poder de ordenar a violação domiciliar é o juiz, o que nos permite afirmar que a inviolabilidade do domicílio está submetida à reserva de jurisdição,
Muito cuidado aqui com o acento grave, para não faltar no seu texto. Uma vez que só pode ser emitida pelo Poder Judiciário. Dessarte, né? Dessarte, não podem violar a proteção domiciliar a Polícia Judiciária, a Administração Tributária, a Comissão Parlamentar de Inquérito ou o Ministério Público. Então, para esse assunto, pessoal, há aquilo que nós chamamos de reserva de jurisdição, ou seja, a única autoridade com poder de ordenar é o juiz. E aí, ponto, finalizamos o nosso terceiro tópico. Finalizando o terceiro tópico, eu não tenho que fazer uma conclusão, professor, agora, para finalizar a questão da violabilidade domiciliar? Não, não há essa necessidade. Você já explorou os 3 tópicos. A totalidade da sua pontuação já está aqui. O que o examinador vai fazer é pegar lá o padrão de resposta, lá, tópico 1, o que o aluno falou? Ah, beleza, valia 10 pontos? Dá 10 para ele. Tópico 2. O aluno falou aqui no segundo parágrafo, abordou direitinho, 10 pontos para o aluno. Tópico 3. O aluno falou aqui a reserva da jurisdição, então abordou, beleza, está de acordo com o padrão de resposta, 10 pontos para ele. Pronto, nota máxima, vai ser nomeado. Um abraço. Pode queimar os livros e comemorar. Queimar os livros não, né, pessoal? Doem os livros, né? Doem os livros, mas não queimem, é conhecimento. Não pode fazer isso, né? Bom, e é isso. A gente finaliza aqui a questão discursiva e no próximo tópico a gente aborda estudo de caso, aí a gente avança um pouquinho mais, né, no nosso assunto aí sobre essas tipologias que são cobradas em concursos públicos. Beleza? Tranquilo? Vou soltar a vinheta então no próximo vídeo. Estudo de caso. Vamos lá. Um abraço.